Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à sede da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Casa da Indústria Paulista. É um prazer recebê-los para este 4º Congresso de Arbitragem na Administração Pública, uma realização da Escola Superior da Advocacia Geral da União e da Câmara de Conciliação e Mediação CIESP-FIESP. Este evento conta com o apoio institucional do Comitê Brasileiro de Arbitragem, do Clube Espanhol de Arbitragem, CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, CIARB, Chartered Institute of Arbitrators, Dispute Resolution Board Foundation e o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Farão parte desta sessão de abertura Rafael Servoni, presidente do CIESP e primeiro vice-presidente da FIESP, que participará online. Convidamos para que componham a mesa Elcio Ronda, diretor titular do Departamento Jurídico do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Rita Dias Nolasco, adjunta da direção da Escola Superior da AGU. Marcelo Eugênio Feitosa Almeida, Procurador-Geral da União. Adriana Maia Venturini, Procuradora-Geral Federal. Flávio Unes, diretor titular do Departamento Jurídico da FIESP. Leonardo Sica, vice-presidente da OAB São Paulo. Lilian Bertolani, secretária-geral da Câmara de Conciliação CIESP-FIESP. Podem ocupar os seus lugares. Para as boas-vindas a todos, ouviremos o presidente do CIESP, primeiro vice-presidente da FIESP, Rafael Servoni. Muito bom dia a todos. Prezados membros da mesa de abertura, meu caro Marcelo Eugênio Feitosa Almeida, Procurador-Geral da União, Adriana Maia Venturini, Procuradora-Geral Federal, Leonardo Sica, vice-presidente da OAB São Paulo, meu querido Elcio Ronda, diretor do Departamento Jurídico do CIESP, Flávio Unes, diretor titular do Departamento Jurídico da FIESP, Rita Nolasco, adjunta de direção da Escola Superior da AGU, senhores árbitros, advogados, acadêmicos, diretores do CIESP, da FIESP, ilustres autoridades e participantes do 4º Congresso de Arbitragem da Administração Pública. É uma honra para o CIESP e para a FIESP, entidades mantenedoras da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, sediar mais uma vez esse evento. Trata-se de uma realização em parceria com a Escola de Advocacia Geral da União, que se tornou um marco para o setor arbitral. A arbitragem é muito importante para as nossas empresas, a justiça, o Estado e toda a sociedade. Ela possibilita a resolução mais ágil de conflitos entre as partes, desafogando o volume de processos dos tribunais, reduzindo custos e estabelecendo acordos justos, definidos de modo técnico e isento por profissionais especializados. É um modelo avançado e comprovadamente eficaz. A arbitragem, originada na resolução de conflitos no comércio internacional e na tradição dos mercadores, é um processo legítimo, fundamentado nos princípios do melhor direito, para a busca de soluções harmoniosas, pautados na confiança de todos os envolvidos e na especialização dos profissionais escolhidos para decidir. O sucesso do modelo ampliou e aumenta cada vez mais o número de interessados em resolver as disputas de modo extrajudicial. Isso inclui os estados, nos litígios entre os países, e a administração pública nos contratos celebrados com os parceiros privados. Assim, levar os casos de maior complexidade para a arbitragem tornou-se uma política pública em prol da especialidade técnica, da eficiência e velocidade. A opção por esse modelo de contratos público-privados demonstrou ser uma ferramenta de boa gestão, que contribui efetivamente para reduzir custos de transação
e atrair investimentos internacionais. O Ciesp e a Fiesp honraram-se em ter apoiado a promulgação da Lei de Arbitragem de 1996. À época, sob a condução do nosso presidente emérito, Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, e com o brilhante trabalho da professora Selma Lemes, ficou claro o entendimento de que a desjudicialização dos conflitos do setor industrial era uma ferramenta vital para fomentar o crescimento econômico do Brasil. Em 2015, a alteração legislativa destinada a esclarecer que a administração pública brasileira também poderia beneficiar-se da atividade proporcionou maior dinamicidade ao Estado. Colocou-se à disposição dos gestores federais, estaduais e municipais mais um instrumento para melhorar a competitividade no cenário nacional e internacional. Tal avanço é ainda mais relevante se considerarmos as elevadas demandas de nosso país quanto a investimentos em infraestrutura. Nesse contexto, é natural que o crescimento do número de casos e a entrada de novos players nos procedimentos de arbitragem gerem questões complexas e temas que devem ser abordados pela comunidade jurídica brasileira e internacional. É o que faremos exatamente nesses 2 dias de evento. É importante promover debates que elevem o padrão de qualidade e a segurança jurídica dos procedimentos de arbitragem. Assim, esse congresso contribui para posicionar nosso país como referência de boas práticas no setor industrial e na área jurídica. É preciso difundir cada vez mais o caráter disruptivo da arbitragem, que resolve litígios provenientes de contratos complexos, sucessivos, com partes de múltiplas jurisdições, culturas e tradições. Porém, cabe sempre revisitar o modelo, questionar se ele continua a atender aos padrões de segurança e qualidade esperados e analisar propostas de aprimoramento. Mas é preciso enfatizar sempre os grandes benefícios que sua utilização tem proporcionado e o seu significado para o futuro do Brasil. Esse congresso certamente é parte dessa história e, portanto, agradeço muito a participação de todos e cada um de vocês e lhe desejo, principalmente, um ótimo evento. Obrigado. Ouviremos a seguir Rita Dias Nolasco, adjunta da direção da Escola Superior da AGU. Bom dia a todos e a todas. Gostaríamos de agradecer imensamente a Fiesp e a Ciesp por sediarem mais uma vez esse evento, cumprimentar o presidente do Ciesp, o primeiro vice-presidente da Fiesp, Dr. Rafael Cervoni, que nos brindou aí com a abertura. Queria cumprimentar a mesa, nossos chefes da Advocacia Geral da União, o Dr. Marcelo Eugênio Feitosa Almeida, que é o Procurador-Geral da União, a doutora Adriana Maia Venturini, Procuradora-Geral Federal. Queria cumprimentar o Dr. Elcio Ronda, diretor titular do Departamento Jurídico do Ciesp, Dr. Flávio Unes, diretor titular do Departamento Jurídico da Fiesp, Dr. Leonardo Sica, nosso vice-presidente da OAB São Paulo, a doutora Lília Bertolani, a secretária da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Ciesp-Fiesp, nossa parceira aí na realização deste evento maravilhoso. É uma grande satisfação para a Escola Superior da Advocacia Geral da União realizar a 4ª edição desse Congresso de Arbitragem na Administração Pública, em parceria com a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Ciesp-Fiesp, como bem disse o doutor Rafael Cervoni, contribuindo para as discussões que geram a evolução e o aprimoramento da arbitragem envolvendo a administração pública. A arbitragem como forma extrajudicial de solução de litígios em contratos com o poder público, especialmente, é um importante avanço para as relações jurídicas e econômicas no Brasil. A AGU vem se destacando pelo trabalho altamente qualificado e eficiente nas arbitragens, graças à dedicação e à competência dos nossos valorosos colegas que estão atuando nos procedimentos arbitrais, que
que enfrentaram e enfrentam grandes desafios. Mas mares calmos não fazem bons marinheiros. E assim começou a arbitragem na AGU. As equipes especializadas são bem recentes. No âmbito da CGU, Controladoria Geral da União, e da Procuradoria Geral da União, nós temos o Núcleo Especializado em Arbitragem da Advocacia Geral da União, NEA, que foi instituído em julho de 2018, como unidade responsável pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídico do contencioso arbitral, em que a União seja parte ou interessada. No âmbito da Procuradoria Geral Federal, nós temos a ENARB, que é a Equipe Nacional Especializada em Arbitragem, instituída em 2022, embora os colegas da Procuradoria Federal já atuassem junto às autarquias e às fundações públicas federais no âmbito de procedimentos arbitrais. Gostaria de registrar que a Escola Superior da AGU vem cumprindo a sua missão de promover ações de capacitação de altíssimo nível e desde que iniciou a arbitragem na AGU. Nós fizemos o acordo de cooperação técnica com o SEBAR, realizamos 2 cursos em São Paulo e em Brasília, visando a capacitação, o aprimoramento e a troca de experiências com aulas teóricas, práticas e dinâmicas, com workshops para inquirição de testemunhas, com audiências simuladas para treinamento dos colegas. Em São Paulo, a nossa primeira audiência simulada foi realizada aqui, na Câmara de Arbitragem da Fiesp, também nossa parceira desde o início nessas capacitações. Em Brasília foi realizada, a audiência simulada foi realizada na Camarb. Então, aqui relembrando e deixando registrada a nossa gratidão a tantos professores, aos nossos colegas que já tinham mais experiência, na ANP, a ANAC, a NTT, e que também fizeram parte desse projeto de capacitação. O caminho, com certeza, fica mais fácil quando caminhamos juntos. E nós tivemos aí grandes parcerias para a realização de tantas ações de capacitação. Hoje, nós temos a 4ª edição já desse congresso, tradicional congresso anual que vem sendo realizado. Nesses 2 dias, nós teremos vários painéis em que serão debatidos temas muito relevantes. Hoje, nós teremos boas práticas em arbitragem e dispute boards, a escolha dos árbitros e o dever de revelação de possíveis conflitos de interesse pelos árbitros, casos de arbitragem internacional envolvendo o Estado e direito comparado. Teremos 2 palestras, arbitragem e precedentes qualificados, arbitragem coletiva e administração pública. Amanhã nós teremos perícias nos processos arbitrais, arbitragens e concessões de serviço público, LGPD nas arbitragens envolvendo a administração pública e o futuro da arbitragem envolvendo a administração pública. Essa programação foi planejada, organizada e executada com a ajuda da querida Lilian Bertolani, da doutora Paula Butti, que é a nossa coordenadora do NEA, doutora Tatiana Mesquita Nunes. É um trabalho em conjunto, né? Como sempre. Nós caminhamos juntos, por isso que chegamos até aqui. Por fim, gostaria de agradecer aos excelentes professores, palestrantes, mediadores, grandes especialistas em arbitragem, que fazem desse congresso um evento de inquestionável excelência. Então, sem os senhores não tem evento. Então, muitíssimo obrigada. Deixo registrada aqui a minha gratidão ao também diretor nacional da Escola Superior da AGU, doutor João Carlos Souto, e ao nosso ministro da Advocacia Geral da União, doutor Jorge Messias. E devolvo a palavra. Muito obrigada. Ouviremos a seguir Leonardo Sica, vice-presidente da OAB São Paulo. Sim? Pronto, desculpa. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui no auditório. Como Rita e o cerimonialista já fizeram as saudações de praxe protocolares, eu vou me permitir pulá-las, cumprimentar todos os presentes, pedir licença para comentar todos os presentes na pessoa do nosso querido conselheiro estadual da OAB, Elcio Ronda, temporariamente emprestado aqui para a Fiesp. Assim, para nós, assim, é uma questão de ponto de vista, né? Para mim, eu estou vendo aqui o nosso conselheiro estadual, né, Elcio Ronda. Agradecer a doutora Rita Nolasco pelo convite, que permitiu que a OAB estivesse aqui hoje, participando desse evento importante, dessa mesa com advogados públicos, representantes do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, tão competentes. Para nós é muito importante estar aqui. Cumprimento os presentes também, Luciana Freire, nossa competente
presidente da Comissão de Apoio aos Departamentos Jurídicos, também da OAB, e, muito brevemente, né, tenho o dever de atribuir algum significado à presença da Ordem dos Advogados do Brasil aqui hoje, e atribuo 2. O primeiro é a convicção que a nossa democracia, a nossa sustentabilidade, a nossa governança política dependem de um constante esforço para ampliação da institucionalidade e dos espaços institucionais comuns, conjugados, e a Fiesp é uma das instituições mais importantes do Brasil, assim como a OAB, né? Então, a nossa presença aqui hoje significa a consciência que as instituições precisam encontrar, e não faltam, né, assuntos para dialogar e para trabalhar em conjunto, em prol de questões que demandam um esforço além, um esforço cívico. É nosso, é ciência de que o governo, de que o Estado, eles têm limitações diante de um país com tantos problemas, e aí o segundo significado que eu atribuo aqui à nossa presença é justamente colaborar instituições conjuntas para melhorar a administração da justiça. A administração da justiça é um ponto crítico hoje em dia de governança no país. Por quê? Porque a gente tem um país extremamente judicializado, tudo vai para o judiciário, tudo termina no judiciário, né? A gente tem questões de políticas públicas, questões de gestão privada, e todas quase hoje em dia são judicializadas ou judicializáveis, né? Então a gente tem essa dever, essa obrigação de encontrar maneiras de administrar a justiça na segunda década já do século XXI, de maneira mais inteligente, de maneira mais eficiente, de maneira mais célere, de maneira mais equânime, e arbitragens, sem dúvida nenhuma, está no rol dessas atividades que se tornam essencial para a gente possibilitar que a justiça funcione de uma maneira mais equilibrada, justa, imparcial, para além do aparato judiciário, né, que já se encontra, evidentemente, esgotado há décadas que a gente ouve isso, né? Todos nós aqui que somos mais antigos, né? Décadas. Eu me lembro quando eu participei de uma palestra com o ministro Teori Zavascki pouco antes dele falecer. Então, situem no tempo, quando é isso, né? O ministro estava falando sobre celeridade e ele falou: olha, eu vou dizer uma coisa aqui antes de falar. Confesso que eu desisti. Eu não sei mais o que fazer. O ministro Teori, processualista, eu não sei mais o que fazer, o número de processos é insuperável, a demanda é crescente, existe um represamento de direitos também no Brasil, de pessoas que procuram, e eu confesso que desisti. Eu gravei isso e falei, não, a gente tem que enfrentar isso. Então, parabéns à Fiesp, parabéns às entidades que estão aqui organizando esse evento, porque essas discussões, né, fazem parte do esforço para enfrentar então, o desânimo de todos nós que trabalhamos cotidianamente com a justiça. E, mais uma vez, então, com essas palavras, eu agradeço, Rita, Elcio, a possibilidade de estar aqui presente e desejo a todos uma grande jornada no dia de hoje. Muito obrigado. Com a palavra, o diretor titular do Departamento Jurídico da Fiesp, Flávio Unis. Bom dia a todos. Quero cumprimentar também a todos na pessoa presidente Dr. Rafael Cervoni, e aqui entre os integrantes da mesa, a doutora Rita Nolasco, a quem também cumprimento pela excelência no trabalho à frente da Escola Superior da AGU também. A todos aqui o meu bom dia. É um prazer, estou conhecendo a casa e confesso impactado com os números que vi nesses 26 anos, ou quase 26 anos, da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Pelo que vi, está entre as 3, né, na liderança nacional e ranking internacional. Portanto, quero cumprimentar pela excelência do trabalho. Os desafios e os temas colocados nesse evento são instigantes, né? Um deles, sobre as controvérsias a propósito dos direitos disponíveis e indisponíveis, como um limite para a arbitragem, não é? E eu fico imaginando qual é o conceito que se possa atribuir a essa fluidez. O que seria indisponível ou indisponível? E quais seriam os limites no âmbito da administração pública para a arbitragem? Talvez este seja um desafio inicial de ordem teórica, mas que precisa ser debatido, não é? Me lembro muito da discussão no âmbito do direito administrativo sobre a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e as noções que se tem sobre o que seria o interesse público.
Se nós interpretarmos o interesse público como aquele que se confunde com o interesse do Estado, necessariamente, nós sempre trabalharemos, então, uma oposição entre o privado e o público. Isso me parece um grande equívoco no paradigma do Estado Democrático de Direito e com a Constituição de 88. Nós precisamos parar de imaginar que o público necessariamente conflita com o privado e que o público seria quase que a confusão com o aparato estatal. Essa discussão não é nova. Renato Alessi, doutrinador italiano, já trabalhava a ideia de interesse público primário, interesse público secundário, e nós, de alguma forma, estamos aqui instigados a pensar os limites da arbitragem na administração pública. No direito tributário, em especial, há projetos de leis interessantes tramitando, não é, que merecem uma atenção e que avançam nesse sentido. Então, para além de discussões de ordem prática, nós temos que vencer alguns pressupostos teóricos, repensar alguns pressupostos teóricos a partir do paradigma do Estado Democrático de Direito e, repito, repensar a parceria público-privada nessa dimensão, não como uma oposição, mas como uma forma de junção de esforços para efetivar de modo válido a razoabilidade na duração dos processos, a eficiência, os princípios da administração pública que precisam ser implementados de fato. Cumprimento a todos por esse debate rico que se inicia hoje e desejo um bom evento. Muitíssimo obrigado. Ouviremos a Procuradora-Geral Federal, Adriana Maia Venturini. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar participando desse 4º Congresso em Arbitragem na Administração Pública, na pessoa do Dr. Rafael Servoni, presidente da CIESP, vice-presidente da Fiesp. Gostaria de cumprimentar os colegas da mesa, na pessoa do meu colega de AGU, Dr. Marcelo Eugênio. Essa semana ele deu posse à Procuradora Nacional da Defesa da Democracia, na linha daquilo argumentado pelo Dr. Leonardo Sica, necessidade de a gente ocupar esse espaço, combater a desinformação. Então, como essa semana foi especial para o Brasil, e o senhor está à frente desse projeto, gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar a mesa em seu nome. A Procuradoria-Geral Federal, eu sempre brinco que ela é o maior escritório de advocacia do mundo. Ninguém litiga tanto quanto a gente. E esse cenário de excesso de judicialização e de desesperança em relação às soluções dentro do campo tradicional, ela nos faz buscar novos caminhos. Então, se antes a gente tinha apenas a cultura do litígio, a gente foi avançando aos poucos para uma cultura da conciliação, passo seguinte da mediação, e agora a gente está podendo falar com mais tranquilidade da arbitragem. A arbitragem é muito importante, tem uma segurança jurídica muito grande a questão de ter uma previsão expressa na lei em 2015, mas foi a partir de 2019, com um decreto da Presidência da República, que a gente teve um estouro de processos envolvendo arbitragem no que diz respeito à administração pública federal. No âmbito da Procuradoria-Geral Federal, nós temos 22 processos de arbitragem, que somam um total de 150 bilhões de reais. É um valor absolutamente expressivo. A equipe ainda nova, ela foi institucionalizada apenas em 2002, mas desde 96 a ANP já tem autorização para atuar em processo de arbitragem, autorização essa que veio na Lei Geral do Petróleo, mas 10 anos depois, justamente por esse receio, por essa falta de segurança, só em 2006 que a ANP começou a trabalhar propriamente em processos envolvendo arbitragem. Hoje em dia, nós temos 8 colegas na Procuradoria-Geral Federal em dedicação exclusiva. A ideia é que a gente consiga engrossar essa equipe, porque 8 colegas em dedicação exclusiva para cuidar de 180 bilhões de reais é muito pouco, e a gente só consegue isso porque a gente tem a atuação também de procuradores-chefes de agências que cumulam suas atividades, inclusive tem 2 grandes colegas aqui, o Dr. Milton e o Dr. Gustavo, da ANTT e da ANAC, respectivamente, que conseguem, não sei como, conciliar a agenda de serem procuradores-chefes dessas agências e atuarem em processos de arbitragem com tamanha magnitude. E aqui eu faço um apelo para os senhores, para que a PGF seja chamada para participar bastante e ter um protagonismo que ela merece nas discussões envolvendo a arbitragem na administração pública federal.
nós fomos muito, muito importantes para superar aquela lógica do direito tradicional aqui, muito bem colocado pelo Dr. Flávio Nunes, em relação àquela visão de supremacia do direito público, com uma visão muito legalista, muito apegada à norma, que inclusive inviabilizava até a realização de acordos. Então, a gente ficava muito preso numa burocracia no processo civil, que na arbitragem não existe. A gente também tem que criar essa nova cultura dentro dos colegas que foram criados nessa cultura do litígio, para que a gente busque soluções igual foram buscadas, e hoje em dia já é uma realidade a questão dos acordos. A PGF foi fundamental na consolidação dessa cultura, desde os processos previdenciários, que hoje em dia nós temos um índice altíssimo de acordos, até processos com uma complexidade maior, como o caso agora, que a gente fez, inclusive, em parceria também com a Secretaria-Geral de Contencioso, a Procuradoria-Geral da União. Foi assinado recentemente o acordo relativo à administração da ilha de Fernando de Noronha, com muitas questões ambientais e políticas subjacentes. Então, se a PGF e a Advocacia Geral da União foram tão importantes para consolidar esse modelo e a gente dar esse passo em relação à cultura e à consolidação da cultura de acordos de conciliação, eu fico muito feliz de estar aqui nessa mesa, de estar participando, de estar vendo os colegas da Procuradoria-Geral Federal, porque acho que somos peça fundamental para a consolidação da cultura da arbitragem na administração pública federal. Um bom trabalho a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E fico por aqui. Ouviremos a seguir Marcelo Eugênio Feitosa Almeida, Procurador-Geral da União. Bom dia a todos e todas, meus cumprimentos à mesa, minha querida amiga Adriana, cumprimento aqui aos presentes que nos acompanham remotamente também. É uma satisfação vir aqui onde nasceu num susto a atuação da União no âmbito das arbitragens, e tão rapidamente nós desenvolvemos a nossa atuação, inclusive hoje com a criação do nosso núcleo especializado em arbitragem. Aproveito também para cumprimentar as colegas que atuam no núcleo, Dr. Luiz Carlos, o nosso consultor jurídico, e Dr. Marcos Amado, nosso procurador regional da União. O doutor Adriano falou isso, eu gostaria de explorar um pouco essa mudança de paradigma que a gente vive hoje na Advocacia Geral da União já há alguns anos. Nós tínhamos um paradigma ancorado digamos, num prolongamento dos nossos litígios, e achávamos que somente as soluções envolvendo o poder público seria monopólio do Poder Judiciário. Ou seja, se você tinha um conflito com o poder público, o local exclusivo, e havia um monopólio do Poder Judiciário para resolver o conflito com o poder público. E a nossa atuação era focada no prolongamento desse litígio até o total esgotamento do sistema recursal. E ao longo dos anos, nós fizemos uma autocrítica e estamos evoluindo até o ponto que nós chegamos hoje, e que nós estamos abraçando o sistema multiportas, onde nós podemos eleger qual a metodologia mais adequada para o conflito que está na mesa, e também um foco não mais no prolongamento no litígio, mas sim na sua solução. E daí nos ocupamos com o segundo ponto, que é a qualidade dessa solução. Uma qualidade, enfim, uma solução que seja célere, uma solução a um menor custo, uma solução que promova segurança jurídica, uma solução que possa efetivamente entregar, enfim, as obras, a prestação dos serviços públicos, as proteções que são ali objeto daquele relacionamento entre o poder público e o privado. O fato é que a legislação também nos motivou a acelerarmos esse processo de reflexão a partir de 2015, como a doutora Adriana ressaltou. Nós temos a nossa portaria específica da AGU de 2022, portaria 75 de 2022. Nos desenvolvemos e criamos o nosso núcleo especializado,
E eventos como esse também aceleram esse processo de autoconhecimento e de evolução do nosso pensamento de como devemos resolver os nossos conflitos. A PGU, especificamente, ela tem um relacionamento com esse sistema de arbitragem nas suas interfaces com a judicialização eventual que acontece, seja na própria instituição da arbitragem, ou para sustentarmos soluções arbitrais que estão sendo discutidas, onde nós, União, nos sagramos vencedores no processo arbitral, e há uma tentativa de anulação disso no Poder Judiciário. Então, a PGU ela entra dentro desse sistema para fazer valer aquela solução arbitral. Então, hoje nós atuamos em arbitragens que envolvem matéria societária, de telecomunicações, de energia, de infraestrutura portuária, rodoviária, aeroportuária, etc. E nós queremos cada vez mais participar das soluções envolvendo essa metodologia específica, e aqui estamos justamente para isso. Desejo um bom evento e sucesso. Ouviremos o diretor titular do Departamento Jurídico do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Elcio Ronda. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria muito de saudar a todos e a todas, em nome do nosso presidente da Câmara, o ministro Sinei Sanches, e da nossa vice-presidente, a ministra Ellen Grace. Inclusive, a ministra Ellen Grace vai estar aqui no painel amanhã, né? A Lília, a nossa secretária-geral, e a Câmara tem muito prazer em hospedar este grandioso evento, na sua 4ª edição, né? Brilhantemente conduzido sempre pela nossa querida amiga, a doutora Rita Nolasco. Queria saudar o nosso presidente, Rafael Servoni, e com ele saudar todos os empresários, industriais presentes e aqueles que estejam assistindo. Queria saudar o meu vice-presidente, Leonardo Sica, representando todos os nossos advogados, toda a nossa classe de advogados. Parabenizar, Leonardo, você e a Patrícia pela gestão que tem conduzido na Ordem. E muito gratificante a Ordem estar presente em eventos de arbitragem, mediação e conciliação. É muito importante, e isso é importante, aquilo que você comentou sobre a questão da celeridade do Poder Judiciário. Então, eu acho que a advocacia, e a advocacia pública também, né? Eu fiquei impressionado de ser o maior escritório do mundo, né? Parabéns. E estar aqui no Brasil, né? Sica, ali. Então, é importante. Então, saudar a Sica, só com você, saldo todos os nossos advogados privados. Em nome da Rita, saldo todos os nossos advogados públicos e advogadas públicas. Muito importante esse evento. A Casa sempre esteve preocupada nos meios alternativos da solução de conflitos. E, com muita alegria, viu nascer a questão da arbitragem na administração pública. Participamos ativamente das leis e das alterações da lei. E nós estamos participando, inclusive, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da primeira lei na área tributária, né, que foi da transação. Havia havia um preconceito em relação ao tema, né, de fazer transação em crédito tributário, né, e a barreira foi vencida. Foi uma lei de sucesso. Inclusive, nós tivemos vários eventos aqui na Casa, a Rita também já esteve aqui conosco em vários eventos sobre isso. E estamos avançando nesse ponto, né? Em função da celeridade, da segurança jurídica e de trazer uma solução mais rápida, porque a pior solução é não ter a solução, né? Esse é o pior entrave que nós temos para o desenvolvimento e para trazer novos investimentos ao Brasil. Então, isso tem sido muito eficaz. Ficamos muito contentes que eventos como esse, para que possamos sempre estar aperfeiçoando os institutos, né? Eu acho que nós temos que sempre pensar naquilo que a gente pode sempre estar melhorando, e eu gostaria de deixar a Casa à disposição, no sentido de a gente melhorar, não para um instituto, não para uma entidade, mas para o Brasil. Eu acho que nós temos que ter esse conceito de sempre melhorarmos o país em que nós estamos vivendo, independente da casa que servimos. Então, esse é o nosso sentimento. A Casa sempre teve esse movimento. Estamos ainda agora batalhando para talvez tentar criar arbitragem também no campo tributário.
também. Obrigado, a doutora Rita já está se colocando à disposição para fazer um próximo evento sobre arbitragem tributária. Sica, vamos fazer um evento sobre esse tema. E eu acho que é um caminho, né? Nós temos, por exemplo, eu sempre falei sobre a questão na área tributária da classificação fiscal. A classificação fiscal é um assunto que não precisava envolver nem cargo nem judiciário. É muito técnico, né? Assim, resolveria muito mais rápido, né? Aquela discussão se Crocs é calçado ou Crocs é sapato de borracha, né? Poderia muito bem, em 2 anos, estar sendo resolvido uma questão que demora aí 15 anos, né? Então, eu acho que evoluir nesses temas, ter essa discussão, e essa é a casa da discussão, é a casa em que fazemos as discussões, trazemos os temas, e, mais importante, né, daqui nós extraímos pontos para levarmos à discussão perante os poderes legislativos e executivos. Então, é muito rico, espero que este evento possa nos trazer assim, bastante luz sobre os temas já atuais e, se possível, também sugestões sobre programas de melhoria, sobre algum projeto de melhoria. E, Rita, parabéns novamente aí pela sua sempre assertividade, pela sua liderança nesses temas, né? A Rita é uma jurista de primeiríssima qualidade. Parabéns aí pela organização do evento, Rita. A todos eu desejo aí um excelente evento, que Deus possa estar conduzindo esta mesa e este evento e possa estar abençoando a todos nós nestes dias, né? Porque nós teremos a continuidade de uma programação muito boa amanhã. Muito obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos. Os nossos agradecimentos aos senhores integrantes desta mesa de abertura, os convidamos a ocuparem lugares no auditório para, em instantes, darmos início ao primeiro painel desta manhã. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do doutor Homero Batista, desembargador do TRT da 2ª Região e diretor em exercício da Escola Judicial do TRT 2.